Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com imensa satisfação e na graça do Senhor Jesus que estamos mais uma vez reunidos como Igreja do Senhor para fazer o seu ID, fazer a sua vontade, que é levar o seu santo evangelho a toda criatura. E somos gratos a Deus porque o Senhor tem nos abençoado ricamente, tem nos dado motivos e também condições de fazer essas lives, que o Senhor possa estar nesse momento guiando a cada um que está nos ouvindo através do Facebook, hoje só através do Facebook, porque a missionária Márcia viajou, mas ela transmitirá na semana através do Instagram e do Facebook, na quinta-feira e também no sábado. Portanto, hoje, quem irá levar a palavra é o nosso irmão, o nosso presbítero Alceli. E eu convido desde já a cada irmão agora que se esvazie de si, que possa estar nesse momento, estar ali na direção do Senhor, para que eu possa estar falando através da sua santa palavra. E gostaria de pedir aos irmãos que abram a santa palavra no Salmo 10. Salmo 10, você que está com sua espada nas mãos, ou mesmo o smartphone, o tablet, até mesmo o computador, você possa estar abrindo a palavra de Deus no Salmo 10. A palavra de Deus diz assim no Salmo 10: Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que o tiram. Pois o perverso se gloria na cobiça de sua alma, e o avarento maldiz o Senhor, e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo tempo. Muito acima de longe dele estão os teus juízos, quanto aos seus adversários. Ele a toda ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, torcidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna está da emboscada, para enlaçar o pobre. Apanham e na sua rede o enleia. Só um minutinho, irmãos. Sem óculos aqui. Abaixai-se, rasteja em seu poder, e caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus te esqueceu, virou o rosto, e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueça dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atenta aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até anda mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém? Meus irmãos, que possamos diante dessa palavra saber que o Senhor é Senhor de tudo, que é o Senhor que está amparando o órfão, que é o Senhor que está amparando as nossas vidas diante de tanta tribulação, diante de tanta
perversidade do homem, porque são tempos difíceis, mas como estamos na direção do Senhor, estamos na sua dependência, nada nos abalará. Não nos abalará nem doença nenhuma, nem mal nenhum sobre essa terra, porque o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos sustenta. Por isso eu gostaria de convidar cada irmão nesse momento a orar. E onde você esteja, feche seus olhos, ore ao Senhor, seja grato pelas maravilhas, pelas dádivas que Ele tem feito, porque muitos estão desesperados, mas Ele está no controle de tudo. Possamos nesse momento estar orando. Ore ao Senhor. Bondoso Deus, Santo Pai, graças te damos, Deus, pela tua santa palavra, Deus. Sabemos que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Que mal nenhum chegará, Senhor. Mal nenhum chegará, sei que possamos suportar, Deus. Aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, Deus. O Senhor possa estar se mostrando, Senhor, em suas vidas. Mostrando quanto o Senhor tem feito, quanto o Senhor tem sido benigno, Pai. Porque o Senhor tem abreviado, Senhor. Muitas vezes são coisas da nossa mente, coisas da nossa cabeça, ou coisas do homem, porque muitas vezes querem controlar esse mundo, Deus. Mas o Senhor tem mostrado, Pai, diante de tanta coisa que tem acontecido, Pai, terremotos, pestes. Mas a tua palavra nos garante que ainda não é o fim, Pai, mas é apenas um aviso para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender de toda maldade, Senhor. Que possamos ser mais humildes, que possamos ser mais sinceros, Pai, diante da tua força, diante da tua benignidade, Deus, diante da tua misericórdia, Deus. Possamos a cada dia, Pai, estar te bendizendo, te louvando, te agradecendo. Te louvamos e te agradecemos somente no nome daquele que pode, Senhor Jesus. Amém. Possamos estar louvando nesse momento. Maior que força, maior que rei, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisa que o homem inventar. Maior que reinos, posição, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bem, que o ouro que existe. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior, maior que força, maior que Deus, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava
as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existe. Seu amor não pode se pedir, mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Possamos nesse momento estar louvando ao Senhor, nos louvando para de oração. A palavra de hoje, o irmão se letrará, falar de oração. Possamos nesse momento estar louvando em forma de oração. Deus nosso Deus. Falar com Deus, privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite,
nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz, em seu perdão encontro paz. Amém. Somente a graça de Jesus que nos faz caminhar. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Minha vida. Graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida. E saibamos que é só a graça de Jesus em nossas vidas que nos faz vencer, que nos faz a cada dia, o poder do Espírito Santo que está sobre nós, que nos faz vencer a cada dia, a cada momento. Possamos ter a certeza de que Ele nessa noite está tratando conosco, através dos louvores, através da palavra. Que o Senhor esteja com cada um de nós,
que nesse momento que nosso irmão Celê trará a palavra, que você esteja aí em sua casa, no seu lar, onde você estiver, no espírito de adoração, que ele possa falar através da sua santa palavra nessa noite. Amém. Meus irmãos, amigos e a todos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes porque o Senhor nos agracia com a oportunidade de compartilhar da sua palavra. Essa é a missão do cristão e essa é a minha missão de todo aquele que ama e serve ao Senhor. Graças a Deus, diante de toda a circunstância difícil que enfrentamos, dificuldades, pandemia, enfim, sinais que apontam para o retorno de Jesus, assim como ele falou lá em Mateus 24, lá em Lucas 21 e em Marcos capítulo 13, falava ali Jesus dos sinais que apontariam para o retorno da sua volta, mas ainda não era o fim. Eles mostram, apontam, mas ainda não é o fim. Mas, para o cristão que conhece as Escrituras Sagradas, que as tem como verdadeiras, realmente, de fato, ficamos atentos e buscamos vigiar muito mais para estarmos preparados. Queridos, graças a Deus, estamos aqui nesta noite e eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, porque nosso propósito aqui é que Jesus cresça, seja honrado. E eu convido a você que me ouve do outro lado, através da rede social, que abra a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, e nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos estar lendo uma palavra que foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Esse homem que foi chamado, erudito, que dentre as 27 cartas, incluindo aí o Evangelho do Novo Testamento, 14 foram escritas por Paulo. E Tessalonicenses, segunda carta, foi por ele escrita. Diz assim, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, e que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo nos abençoe e abençoe a você aí do outro lado, que pode estar aflito, que pode estar aí passando alguma dificuldade, alguma circunstância difícil. Que nessa noite o Espírito Consolador de Cristo, o Espírito da verdade, possa conduzir através dessa palavra você a verdade de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, somos gratos e queremos te pedir que nessa noite tu venhas cooperar conosco e nos inspire, que tu possa, Espírito Santo, falar aos corações daqueles que nos escutam, ao meu irmão, ao meu amigo que está do outro lado. Senhor, assim como tu abriu o coração de Lídia e ela pôde atentar às verdades do Evangelho, que nessa noite, amado Espírito Santo, tu possa assim fazê-lo, em nome de Jesus, e que essa palavra encontre abrigo no coração daquele que me ouve e daquele que me escuta. Nos ajuda, Senhor. Fica conosco em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Então, amados, estamos nós aqui para compartilhar, ou trazer uma reflexão aqui na palavra de Deus. Como disse, Paulo foi o escritor dessa carta. A igreja de Tessalônica, ela teve a sua fundação, evidentemente foi por Deus, mas através de Paulo, Silas e Timóteo.
E a gente vê isso lá no capítulo 17 de Atos, quando Paulo ali apregou a palavra do Senhor, lá em Tessalônica. Interessante que Tessalônica era uma cidade importante, era a capital de uma região romana, e era uma cidade onde tinha um porto muito importante e fervilhava de cultura, de idolatria, de muitos cultos a muitos deuses. E Paulo ali, ele foi e buscou a sinagoga. É interessante que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, e ele vai pregando o evangelho, e quando ele inicia a igreja ali de Tessalônica, em sua segunda viagem missionária, nos anos 50 da era cristã. E é interessante que Paulo ele escreve no caso aqui a segunda carta, ele escreveu a primeira, demonstrando os irmãos, aconselhando os irmãos, e um ano depois ele escreve essa segunda carta, por volta do ano 52 da era cristã. E, de fato, tem muito a nos ensinar, tem muito a nos falar a palavra de Deus. E Paulo, quando ele, em suas viagens missionárias, no caso aqui a segunda, ele sempre, ao chegar nessas localidades, buscava a sinagoga. A sinagoga é um local onde o judeu pratica a sua religião judaica. E por que da sinagoga? Porque no ano de 1595 a.C., o templo foi destruído, e dali então, os judeus, para praticarem sua religião, a judaica no caso, eles fundaram as sinagogas. As sinagogas é o lugar onde ali se estuda o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, e também onde ali há uma biblioteca, onde a comunidade de judeus tem a liberdade de frequentar a sinagoga para cultuar, para orar, estudar o Torá e fazer outras pesquisas. Uma sinagoga onde há uma comunidade de pelo menos 10 judeus, pode sim ali já se criar uma sinagoga. E por eles estudarem o Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, Paulo, em suas viagens missionárias, ele sempre buscava estar nas sinagogas, para ali, através da inspiração do Espírito, mostrar e provar que Jesus era o Cristo que havia de vir. Isso aconteceu realmente no capítulo 17 de Atos, na fundação da igreja de Tessalônica. Mas, amados, queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui do capítulo 3, ele começa assim: finalmente, irmãos. Veja que ele fala finalmente, ou seja, ele está concluindo um pensamento, um raciocínio, um ensinamento. E por que ele faz isso? Porque Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no caso aqui a segunda, ele tinha do que agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos, daquela jovem igreja. Se você ver aí, se estiver com sua Bíblia aberta, por gentileza, você veja que no capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele começa, a partir do versículo 3, dando graças a Deus pela vida desses irmãos. Ele fala aqui, nesse parágrafo aqui, pelo menos 2 coisas. Ele agradece a Deus pela fé crescente, você pode ver isso a partir do versículo 3, e do amor crescente que existia nesses irmãos, No capítulo 2, a gente pode ver que Paulo começa a falar da vinda do Senhor, a revelação da apostasia, e fala também sobre o homem da iniquidade. Ele começa a falar muitas coisas, e ele chama a atenção daqueles irmãos que eles não se deixassem enganar, porque nada aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, diz o versículo 3 do capítulo 2. No capítulo 2, a partir do versículo 13, Paulo, ele também mais uma vez, ele agradece a Deus, e ele fala, em primeiro lugar, a partir do versículo 13, que havia motivo para agradecer a Deus, porque Deus havia escolhido aqueles irmãos ou aquela igreja, desde o princípio, diz o versículo 13. E Deus escolheu como? Deus escolheu através da santificação do Espírito e fé na verdade. No versículo 14 ele fala que esses irmãos foram chamados, escolhidos por Deus desde a eternidade, pela santificação do Espírito e fé na verdade,
E aí ele diz o que é a verdade, no versículo 14. Ele chamou-os mediante o nosso evangelho. E aí no capítulo 3 ele fala, finalmente, irmãos. Então Paulo ele continua com um raciocínio, continua aqui trazendo admoestações àqueles irmãos. E ele diz assim, finalmente, irmãos, orai por nós. E esses 5 versículos, amados, que nessa noite nós queremos fazer uma reflexão, nós podemos aprender algumas coisas sobre eles. Então, eu gostaria de falar nesses 5 versículos sobre lições para a vida cristã. Quais lições nós podemos extrair e aprender desse texto daqui da palavra de Deus, que foi inspirado e que Paulo nos escreveu? É interessante, queridos, que a Bíblia fala, e o Senhor Jesus fala, no capítulo 8 de João, e Jesus ali, ele tem um discurso muito forte com seus opositores, dentre eles, ou na maioria deles, judeus que não ouviam, não atentavam e não criam na palavra. E esses mesmos judeus diziam-se ser filhos de Abraão. E no versículo 44, do capítulo 8 de João, Jesus diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Que discurso duro, que discurso forte, mas assim era Jesus. Ele de fato estava comprometido com a verdade de Deus, com a verdade do alto. Então Jesus ele fala que Satanás é mentiroso e pai da mentira. E Satanás ele tem propagado algumas mentiras na mente e no coração das pessoas. Satanás ele tem propagado na mente e no coração daquelas pessoas que ainda não têm um compromisso com Deus, que são jovens, e ele chega para o jovem e diz assim, você vai se comprometer com Jesus, você vai se comprometer com Deus, ter uma vida com Deus, você vai perder toda a sua mocidade, você vai deixar de usufruir daquilo que o mundo aí tem, e aí se ele sussurra na mente, no coração do jovem, e o jovem deixa o tempo passar, e os anos passam. E quando eles ficam maduros, ou chega até numa idade mais avançada, Satanás chega para essas pessoas e diz, para que você agora vai ter compromisso com Cristo, com o Evangelho e com Deus? Você é uma pessoa idosa, você é uma pessoa velha, você não poderá mais desempenhar o papel que você poderia. Então Satanás ele é ardiloso, ele de fato é mentiroso e pai da mentira. Então ele fala isso para aquelas pessoas que ainda não têm um comprometimento com o Evangelho e com o reino de Deus. Mas também Satanás, ele é mentiroso e ele sussurra no coração do crente e no ouvido do crente, do cristão, a seguinte mensagem. Ele diz que você pode ser crente, pode ser cristão sem orar, que você pode ser crente sem ler a Bíblia e que você pode ser crente sem frequentar uma igreja. Então Satanás ele é mentiroso, é ardiloso e ele também dissemina essa mentira, que o cristão pode ser cristão sem orar, sem ler a Bíblia e sem frequentar a igreja. E é interessante que nessa mentira que Satanás propaga, eu quero compartilhar com vocês 3 verdades nesses versículos aqui que lemos de Filipenses 3. 3 verdades que contrapõem a essa mentira que Satanás dissemina entre o povo de Deus. A prova disso é os desigrejados, né, queridos? Desigrejados, já existem milhões e milhões de cristãos no Brasil que são desigrejados, que dizem não ter um compromisso com a instituição, com uma igreja, né? Então, realmente, ele tem disseminado muitas coisas. Mas, amados, quais lições nós podemos trazer para a nossa vida cristã? E a primeira que eu quero compartilhar com você é que Paulo, ele nos desafia, aqui no versículo 1, a sermos intercessores. Veja que ele diz, olha, finalmente, irmãos, orai por nós. Então, Paulo aqui, ele está nos desafiando para que você que está do outro lado,
para que sejamos intercessores, amados. E é interessante que no mesmo versículo, ele fala outra coisa interessante, que o cristão, ele não deve estar soltando palavras ao vento, ou seja, oração sem propósito, sem finalidade. E quando ele diz aí no versículo 3, acompanhe comigo, por favor, finalmente, irmãos, orai por nós, aí ele dá o primeiro motivo. Qual o motivo da oração? Qual o motivo da intercessão? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, Paulo aqui, ele nos desafia. E a lição que eu quero compartilhar com você nessa noite, para que sejamos intercessores, e ele dá propósitos. Nós temos que ter propósito, objetivos, finalidade em nossas orações. E Paulo fala aqui que o primeiro objetivo aqui, que ele compartilha com os irmãos da igreja de Tessalônica, é para que a palavra do Senhor se propague e o nome do Senhor seja glorificado. É o primeiro motivo. O segundo motivo, você vê no versículo 2. Qual o segundo motivo? Para que nós sejamos intercessores, que Paulo falou aos Tessalonicenses. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Então, Paulo dá dois motivos aqui, especificamente nesse texto, para que, meus amados, de fato, nós possamos exercitar a intercessão. Nós sabemos que a oração é essencial. O maior dos exemplos foi o Mestre Jesus. Lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 6, Jesus diz assim: tu, porém, quando orardes, ele não disse se orardes, mas quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu Pai em segredo. E o teu Pai que te vê em segredo te responderá. Jesus orou antes da cruz, Jesus orou na cruz e Jesus orou depois da cruz, depois do Calvário. Então Jesus é o maior exemplo, amados, de oração. Paulo também aqui, que pede que, ou desafia aos Tessalonicenses, que eles sejam intercessores, que é o nosso primeiro ponto aqui, lá em Efésios capítulo 6, onde Paulo ele começa a falar da armadura de Deus, que o cristão tem que ter, tem que vestir, tem que incorporar. E no versículo 18 ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Eu quero chamar a sua atenção para esse artigo, essa palavra todos, um artigo indefinido. E por quatro vezes nesse versículo de Efésios 6 e 18, Paulo usa essa expressão. Repito, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e com súplica por todos os santos. Então, queridos, veja a importância e o desafio que é lançado a mim e a você, nesse primeiro ponto, para sermos intercessores. Queridos, nós estamos em tempos difíceis, como já foi dito, que nós estamos vendo os sinais, né, que apontam, que mostram para o retorno de Jesus. Vemos a epidemia que estamos em pleno acontecimento. Recentemente fomos informados em notícia, né, da praga de gafanhotos, que está vindo da Argentina, está adentrando ali no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, já está no Brasil. E tudo que é verde, eles de fato destroem, né? Eles de fato destroem. Eu estava pensando sobre isso, e eu lembrei de um colega representante do Rio Grande do Norte, e ele falando em nossas reuniões sobre a dificuldade que existe no nordestino, né, na época de seca, em ver coisas verdes. E ele dizia assim, até brincando conosco, na minha região, no Rio Grande do Norte, só existem 3 coisas verdes: papagaio, pano de sinuca e a bandeira do Brasil. Claro que era uma brincadeira, mas ele estava ali exemplificando para nós a dificuldade que o nordestino tem, de fato, diante da seca, diante de tudo. E estamos diante de uma praga, queridos. Então, mais do que nunca, nós, como igreja do Senhor, sermos intercessores, estarmos intercedendo. E Paulo, aqui nesse texto, ele nos desafia a sermos, portanto, intercessores. Mas a segunda lição para a vida cristã, que eu quero compartilhar com você nesse texto, está no versículo 1 e no versículo 4. Você veja que ele diz assim, finalmente, irmãos, orais por nós, para que a palavra
do Senhor. E no versículo 4 ele diz assim, ó, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Então, o segundo desafio aqui, queridos, é que nós somos desafiados a vivermos a palavra, a vivenciarmos em nossa vida a palavra, queridos. Mas do que nunca o cristão tem que buscar não ser apenas ouvinte, mas um ouvinte praticante da palavra. E a segunda lição que nós aprendemos aqui é que somos desafiados, a mais do que nunca, nesses tempos difíceis, vivenciarmos e praticarmos a palavra de Deus. Com relação a isso, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, versículo 22 a 25, ele também nos traz uma mensagem com relação a isso. Ele diz assim, tornai-vos, pois, antes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Queridos, é interessante que o apóstolo Tiago aqui, ele está usando a ilustração, ele usa essa ilustração do espelho, né? Onde a gente pode olhar no espelho, olhar para nós mesmos e conversar com o nosso ser interior. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele trazendo uma reflexão sobre essa questão de olhar no espelho, ele disse assim, solilóquio é conversar consigo mesmo. Então, solilóquio é a atitude de você conversar com você mesmo. Você se olhar no espelho e conversar com você mesmo. E aí ele diz sobre isso. É olhar nos olhos daquele que vemos no espelho e enfrentá-lo sem subterfúgio. Solilóquio é entrar pelos corredores da alma e não escapar pelas vielas laterais. É lidar com o nosso mais difícil interlocutor, que somos nós mesmos. É falar com o nosso mais exigente ouvinte, que deve ser nós mesmos, irmãos. Você já ouviu aquela frase que o nosso maior inimigo pode ser nós mesmos? E continua. A introspecção, porém, é uma viagem difícil de fazer. Olhar para dentro é mais difícil do que olhar para fora. É mais fácil falar para uma multidão do que conversar com a nossa própria alma. É mais fácil exortar os outros do que corrigir a nós mesmos. É mais fácil consolar os aflitos do que encorajar-nos a nós mesmos. É mais fácil subir ao palco e pregar para um vasto auditório do que conversar com aqueles que vemos diante do espelho. Então, Tiago, ele usa essa ilustração do espelho no sentido daquele que é ou não é praticante da palavra de Deus. Portanto, amado irmãos e irmãs e amigos, nós temos que, de fato, buscar não sermos apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas que essa palavra nos desafie a, primeiro, sermos intercessores, e segundo, vivermos e praticarmos a palavra. É interessante que o Senhor Jesus disse assim, lá em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado, meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja que compromisso que Deus tem. Jesus falou isso, que Deus tem para com aquele que vivencia, que pratica a palavra do Senhor. Mais um pouquinho adiante ele diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Queridos, a igreja de Jesus, ela é o cenáculo onde habita o Espírito Santo. Você quer ser a habitação do Espírito, seja não apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante, coloque em prática as verdades do Evangelho. E em terceiro lugar, para nós, de fato, analisarmos o texto aqui, nós somos desafiados, em primeiro, a ser intercessores, em segundo, a sermos e a vivermos a palavra de Deus, e em último lugar, nós somos desafiados a permanecer na fé, em terceiro lugar. Veja que diz o versículo 2, diz assim,
para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, queridos, Paulo ali, como lição de vida àquela igreja, ele desafiou aqueles irmãos a que eles permanecessem na fé, a que eles perseverassem na fé. E é interessante que o capítulo conhecido sobre os heróis da fé é Hebreus 11, onde ali o autor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Nós fomos salvos pela graça, mas mediante a fé, disse Paulo em Efésios 2:8. A fé, de fato, ela é importantíssima para que nós nos acheguemos a Deus. E o próprio escritor de Hebreus, no versículo 6 do capítulo 11, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador daqueles que Ele ama. Se sabe que Deus gosta de estar presente, se sabe que Deus gosta de nos abençoar, e esse versículo está dizendo isso, que Deus é presenteador, galardoador daqueles que o buscam, daqueles que exercem essa fé. Judas, no versículo 3, o seu único capítulo, diz assim: amados, pregava toda a diligência e escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Você que está aí do outro lado, meu irmão, minha irmã, independente da denominação que você serve a Deus, que você congrega, quer dizer para você, não esmoreça na fé, mas exercite a sua fé, se fortaleça na fé. Você foi chamado pela fé, que você possa, de fato, exercitar a sua fé em Deus, em Cristo Jesus. Então, queridos, quero dizer para você que a fé ela é muito importante, porque a fé ela nos conduz em vitória e para a vitória. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé ela olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé ela se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde: eu creio. Você que crê em Jesus, você que foi alcançado pela graça salvadora, pela fé salvadora em Cristo Jesus, quer dizer para você, permaneça firme em Cristo Jesus. Permaneça inabalável, confiante, que o Senhor é aquele que te guarda. Paulo escreveu que aquele que começou a boa obra em nós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então esse texto, estamos finalizando, ele nos fala sobre 3 lições para a nossa vida cristã, que nós podemos e devemos praticá-la. Primeiro, de sermos intercessores. Segundo, vivermos e praticarmos a palavra. E terceiro, por último, devemos permanecer na fé. E quero terminar lembrando a mentira que Satanás tenta introduzir no meio cristão. Você pode ser cristão, você pode ser crente sem orar, você pode ser crente sem ler a Bíblia, e você pode ser crente sem frequentar uma igreja. E essas 3 lições que acabei de compartilhar com você se contrapõem a isso. De fato, nos exorta a sermos intercessores, ou seja, orar, a vivenciarmos a palavra de Deus. Para isso temos que lê-la. E por último, temos que, de fato, frequentar uma igreja, permanecer na fé, junto com os irmãos, para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos fazer uma oração, gostaria de fazer uma oração nesse instante, depois a gente vai, só alguns irmãos que participaram conosco, falar aqui os nomes, depois nós vamos ter louvor
O irmão Cícero vai estar finalizando em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, você que nos ouviu nessa noite, que o Espírito Santo possa levar essa mensagem, essa palavra ao seu coração. Que você seja abençoado pelo Senhor. Papai do céu, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui e podermos trazer a tua palavra nesta noite. Nós queremos, Senhor, orar por alguém que está do outro lado, que nos ouve através da rede social. Pai, que tu os abençoe, que tu fortaleça a fé, que tu possa despertar, ou nos despertar, Senhor, uma vida de intercessão, de oração. Que tu possa, Senhor, nos despertar e nos desafiar, Senhor, que nós nos sintamos desafiados a sermos intercessores, a praticarmos e exercitarmos a palavra do Senhor. E por último, Senhor, que nós possamos permanecer na fé, firmes e inabaláveis. O Espírito Santo faz isso. Em nome e por amor de Jesus, nós queremos abençoar, Senhor, aqueles que nos ouvem, que nos escutam, e que essa palavra, Senhor, possa ser como uma tocha, como um fogo que penetre na sua alma, no seu espírito, Senhor, e que essas verdades possam ser uma realidade na vida daqueles que nos ouvem. Muito obrigado, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, graças a Deus. Algumas pessoas que estão conosco, estiveram conosco desde já, se sinta abraçada, se sinta recebida. Suiane, minha irmã, né, lá em Juazeiro do Norte, sua família, irmão Paizinho, Bruna Leite, missionário, né, Pai do Senhor, nosso missionário lá de Mauriti, toda a igreja ali de Mauriti. Que o Senhor abençoe o nosso missionário, tem sido usado por Deus de forma grandiosa. São as notícias que nós sabemos, graças a Deus. Então, nosso missionário, Elianás, sua esposa Natália, um abraço fraterno. A Júlia, minha netinha, lá de São Paulo, Deus abençoe minha filha, Júlia, Juliana, Deus abençoe. A Francineide Castro, a irmã Nevinha, Deus abençoe. A Ana Tereza Macedo, Ana Tereza, o João Ivan, a Cícera, minha cunhada lá em Fortaleza, e família também, que Deus abençoe. A Corminha Dias, o Leonardo Medeiros, lá de Belmonte, a Rosana Santos, minha prima, Deus abençoe, a Nívia Castro e a Josélia Santos. Aqui, além de nossa missionária, né? Nossa missionária, ela teve que estar ali com sua família, que Deus abençoe, minha querida. E sabemos que o Senhor é contigo em tudo que você está realizando e fazendo. Enfim, aos demais irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vocês todos. Lembrando que na próxima quinta, a nossa missionária vai estar onde estiver, trazendo uma palavra, de ânimo, de conforto a você aí do outro lado. Que Deus abençoe a todos, irmão Cícero, trazendo um louvor e finalizando em nome de Jesus. Somos gratos por isso que nos tem feito. Eu sou grato por tudo o que tenho. Tesouro maior desse mundo me foi dado com herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. E fiz tudo ao me dar a salvação. Sou grato por tudo o que tenho. Tesouro maior desse mundo me foi dado com herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo.
famílias, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, Jesus, ao me dar a salvação. E eu, abençoada, e que possamos a cada dia estar buscando o nosso Deus, orando, bendizendo e agradecendo por todos os feitos, por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus.